Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Mais uma vez eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês, tá? E eu vou continuar ainda na pegada do perdão, tá? A importância do perdão para a gente fazer a lei da atração, né? Fazer as coisas funcionarem a nosso favor, né? E muitas coisas às vezes não funcionam na vida da gente porque a gente está carregado aí de ódio, de ressentimento, né? E isso precisa ser limpo da nossa mente, né? Se você acha que é Deus que está te castigando, cara, joga essa ideia fora, tá? Por mais que a gente lê na Bíblia lá que tem dizendo que Deus castiga o povo, essa era a visão daquele povo naquela época, né? Hoje a gente tem aí muita coisa confirmando que não é bem por aí. Deixaram para nós um conhecimento, né? Bem pra gente aí desmiuçar, né? Vamos dizer assim, né? E vamos lá, né? Eu falei que eu ia fazer uma coletânea aqui sobre perdão. E aqui eu peguei 23 versículos da Bíblia sobre o arrependimento. Foi lá na dailyverses.net, tá? E diz assim, ó: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cara, a palavra céu na Bíblia, ela é referente à mente, tá? E a terra é o teu corpo. Eu vou estar soltando as coisas aqui devagarzinho e vocês vão juntando ao quebra-cabeça de vocês, né? Eu ouvirei da mente, né? O espírito que está na nossa mente. E sararei o seu corpo, a sua terra. Vamos lá, isso está em 2 Crônicas 7,14, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A palavra Senhor, ela significa poder espiritual, tá? Os tempos do refrigério pela presença do poder espiritual ou do Espírito. Vamos lá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre, o que esconde as suas transgressões, o que não reconhece que errou, não vai prosperar. Está em Provérbios, tá? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque o Senhor, poder espiritual, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, né? Quero a misericórdia e não sacrifício. Desde então começou Jesus a dizer, pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. O coração também pode ser entendido como mente, tá bom? E rasgai o vosso coração e as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus se arrepende do mal. Interessante. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, né? Digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque não tem como prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam.
Gente, vocês não estão no canal evangélico, tá? Nada contra. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai para mim. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios 1, 23. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, dizendo-lhe: arrependo-me, perdoa-lhe. Gente, desculpe aí, ficou meio grande, tá? Vejam que tem muitas coisas na Bíblia que falam do arrependimento, do perdão. Quando a gente se arrepende, né? Quando a gente começa a praticar o perdão, ao pedir perdão e a praticar também o perdão, essa é duas coisas que a gente tem que fazer: pedir perdão sempre, sempre, e perdoar sempre, sempre. Tem uma passagem bíblica que fala sobre justamente, acho que é Lameque, tá? Esse cara, ele era meio, como a gente diz aqui no meu estado, meio carga torta, viu? Ele disse que se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ou seja, meu amigo, com ele não tem conversa não, viu? Mexeu com ele, ele vai se vingar. E Cristo, quando indagado por Pedro, né, quantas vezes ele tinha que perdoar, né? 70 vezes 7, né? Cristo fala, fala que é infinitamente, né? Tem que perdoar várias vezes, várias vezes, várias vezes. É como na oração, né? Às vezes a gente fala assim: ah, não, já fiz minha meditação hoje, amanhã não vou fazer. Gente, experimenta fechar o nariz agora, né? Tampa o teu nariz e fica sem respirar. Você não aguenta, tá? É como uma passagem bíblica que quando Moisés estava com os braços levantados, o povo de Israel vencia. Quando ele baixava, o povo de Israel estava perdendo. O que é que isso quer dizer, né? Cara, tem que ter constância, né? A gente vive num corpo, a gente é espírito, mas a gente está sendo desenvolvido nesse corpo. E a gente não pode esmorecer, né? A gente não pode se dar por satisfeito só porque hoje eu pratiquei perdão, ontem eu pratiquei perdão, amanhã eu não vou praticar perdão. Cara, perdão é toda hora, tá? Perdão. Tem um Ho'oponopono aí de 108 vezes, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Faz 108 vezes só perdão, cara. Perdão, 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 perdão. Por quê? Eu quis mostrar para vocês, lendo essas passagens, a partir do momento que a gente se achega de Deus, do poder espiritual, daquilo ao qual você melhor se relaciona, se é mãe divina, pede perdão a Deus, né? Não é um discurso aqui religioso, é um discurso assim: pede perdão a Deus para Ele te ajudar. Quantas vezes a gente... O mais interessante que eu achei foi tornai-vos, né? Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós. Cara, que melhor poder a gente tem a nosso favor. A gente sempre se apega às pessoas, né? A gente sempre se vincula às pessoas, faz união e depois se desfaz das pessoas, e as pessoas se desfazem da gente e a gente fica ali na merda, né? Sendo que o poder divino que está dentro de nós é o poder que a gente mais faz pouco caso, que somos nós mesmos, né? Neville fala isso, né? Eu sou Deus, né? E nós somos realmente. O próprio Cristo fala: vós sois Deus, vós sois Espírito. Porque Deus é Espírito, né? E Deus é amor. Os adoradores de Deus adorarão em Espírito e em verdade. Porque nós somos Espírito, nós provimos de uma fonte espiritual que, por algum motivo, quis que a gente vivenciasse essa vida material, evoluir aqui, né? Através da matéria. Parece que espírito e matéria tem uma correlação. Eu converso com meus amigos, cara, não tem outra. Eu acho que tem uma correlação aí entre espírito e matéria, entendeu? Até porque o Einstein já provou que matéria é energia, né? Energia condensada, né? Então nós somos seres espirituais materializados, vamos por assim dizer. Enquanto estivermos aqui, temos que evoluir em conhecimentos, temos que evoluir, mas é no espírito.
pedindo força ao Espírito para perdoar, pedindo perdão. Gente, eu vou bater na tecla do perdão até isso entrar na cabeça de vocês como entrou na minha. Perdoem. Primeiramente, peçam perdão. Uma técnica havaiana que fala usar as palavras purifica, 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 né? Eu acho muito legal isso, né? Fala assim, Espírito Divino que há em mim, purifica, purifica, purifica. É uma coisa assim, tá? Que é uma das técnicas secretas lá do Ho'oponopono. Só um minuto. Então, pessoal, voltando, né? Uma das técnicas do Ho'oponopono tem você repetir a palavra gotas de orvalho, tá? E é uma ferramenta poderosa do Ho'oponopono que pode ser utilizada absolutamente para tudo, sem limites de uso. A pessoa pode pensar ou repetir a frase gotas de orvalho purifique ou purifiquem pelo menos 3 vezes para os vários aspectos ou situações da vida: saúde, trabalho, relacionamentos, escola, questões de concentração, procrastinação, ansiedade, depressão ou quando estiver com alguma dificuldade em alguma emergência. Está passando por um problema com a pessoa, pensa na pessoa, gotas de orvalho, purifiquem, 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 né? E isso é uma das técnicas, né? Você pode ver isso no site sementesdacura.com.br. Tem lá, é muito bacana esse blog, tá? Então eu pego muito do que eu já aprendi, estou tentando condensar para vocês e falar para vocês que a partir do momento que vocês começarem a se limpar, né? Eu estava me lembrando da conversa que eu tive com a minha irmã muito tempo atrás. Eu nem sabia o que era Ho'oponopono, eu nem tinha esses conhecimentos de hoje que eu tenho, né? Uma vez eu me lembro conversando com a minha irmã e disse assim: olha, mano, a gente tem que limpar a nossa mente de todo o lixo que a gente tem guardado dentro dela. E eu nem sonhava em um dia ler, abrir o livro sobre o poder do subconsciente, né? E entender um pouco, e anos depois eu estaria tendo conhecimento da filosofia do Ho'oponopono, né? E quando eu li o Ho'oponopono eu entendi a Bíblia. Quando eu li Ho'oponopono, quando eu li Hugh e quando eu li o Dr. Joseph Murphy, né? Esses foram um dos pilares que me moldaram, né? Me deram um up em conhecimento, né? E hoje eu tenho essa visão da Bíblia, né? O próprio Joseph Murphy, ele que fala sobre que a palavra Senhor, se você ler o subconsciente, vai dizer, a palavra Senhor se refere a poder espiritual. Então quando você pede perdão ao poder espiritual para te perdoar, cara, o poder espiritual ao qual a gente foi ensinado a chamar de Deus vai te perdoar, ele vai te purificar. E é isso que nós precisamos, nos purificarmos. Quando você estiver purificado, aí você vai começar a ver a lei da atração funcionar para ti. Talvez aquele relacionamento que tu queres com uma pessoa, ou talvez algo até melhor, né? A tua vida profissional deslanchar, tá? Você já se questionou porque você vive revivendo as mesmas situações, só muda os atores? Porque tá aí no teu subconsciente, tá dentro de você. É isso que você tá atraindo. Poxa, Flávio, tu só tá me dizendo que eu só atraio coisa ruim. Não, você atrai coisa boa. Mas talvez você só tá focando na coisa ruim. E essa coisa ruim que tá se repetindo precisa ser purificada. Eu vou falar um pouco agora. Eu falei que eu não sou nenhum contatado extraterrestre, mas eu li sobre os arturianos, né? Eu vi os arturianos uma vez falando sobre... Talvez você tá repetindo essa lição porque você não aprendeu. Talvez você não aprendeu a perdoar. E eu não estou me eximindo aqui que eu sou o guru do perdão. Não, gente, eu falho. Às vezes eu me irrito com as pessoas, às vezes eu magoo as pessoas. Às vezes eu tenho acesso de raivas que eu falo besteira. Eu não sou nenhum perfeito não, galera. Eu tenho defeito. Eu tenho muitos defeitos, né? Mas a gente precisa às vezes passar por isso e lembrar assim, poxa, eu tenho que me corrigir quanto a isso, tá? Eu quis fazer, eu falei, né, essa coletânea
E versículos bíblicos que frisam o poder de você reconhecer que você tem que perdoar. Como Provérbios fala, aquele que encobre as transgressões não vai prosperar, mas aqueles que as reconhecem, né, ele vai progredir. Faz esse teste. A última vez eu finalizei o último vídeo te chamando, te fazendo um desafio, perdoa. Depois vai aí embaixo e comenta, porra, eu fiz um teste de perdão, eu comecei a perdoar. A Bíblia fala também assim, para você perdoar os seus irmãos, né? Pedir perdão também. Mas se não tem como, vai pedindo ao Espírito Santo, me perdoa, me ajuda a perdoar, eu quero perdoar, eu desejo perdão para aquela pessoa. Tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, ser tu uma bênção, deseja bênção para essa pessoa que te magoou. Deseja bênção para aquela pessoa que tu magoou. A gente também magoa, pessoal. Não vamos ser só vítima, não, vamos também ser responsáveis. Uma coisa que o Ho'oponopono frisa muito é sermos responsáveis. Tá faltando isso na humanidade, reconhecer que nós erramos, que nós falhamos também. Eu acredito também muito em vidas, né, em vidas passadas. A Bíblia fala assim, a caridade, ela apaga uma multidão de pecados. Muitas vezes as pessoas falam assim, tu faz o bem que ele retorna para ti, né? Parece uma barganha, né? Cara, faz o bem porque talvez tu tenha débitos no passado. Tu nem sabe, que nem você sabe. Tá? Talvez a gente venha sofrendo consequências de erros que cometemos em outras vidas. E chegamos nessa aqui para corrigir. Não como karma, não para sofrer. Que eu não concordo com isso. Eu tô sofrendo para não. Você tá sofrendo porque tem muita coisa ruim aí na tua mente que tu herdou dos seus antepassados, tá? E eu prometo que o próximo vídeo é justamente isso que eu quero falar, dos nossos erros ancestrais, da carga emocional que a gente traz, entendeu? Dessa influência que traz na gente e que tá aí no nosso subconsciente, que precisa ser curado, tá bom? Mais uma vez aqui fica meu abraço, fica meu sentimento de gratidão. Se você não gostou, deixa aí o dislike ou deixa uma crítica construtiva, tá? Mas é isso. Meu desejo é que você cresça, evolui e prospere, tá bom? Brigadão, paz e perdão a todos.